Conforme nós havíamos anunciado, irmãos, nessa noite nós vamos tratar de um tema específico, a frieza espiritual. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3, e leremos a partir do versículo de número 14. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: escreve ao anjo ou ao mensageiro da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Podeis assentar, irmãos. No Apocalipse, nós sabemos as cartas que Jesus mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia Menor foram cartas de fato históricas. João as enviou a estas 7 igrejas. Mas o livro do Apocalipse é um livro profético, e nós não poderíamos achar que o sentido dessas cartas limitar-se-iam à situação de igrejas daquela época, sem nada dizer respeito a nós. Os teólogos ortodoxos, dispensacionalistas, nos ensinam claramente, irmãos, que a igreja é mencionada no Apocalipse até o capítulo 3, depois no capítulo 4 segue-se a grande tribulação e a igreja já não aparece mais, mas é dado notícia de onde ela está. João vê uma porta aberta nos céus, e logo lá nas alturas ele vê a figura de 24 anciãos que representam o povo de Deus de todas as eras. O número da igreja é 12, porque começou com 12 apóstolos. Israel também era representado pelo número 12, porque eram as 12 tribos. Israel, a igreja, o povo de Deus do Velho e do Novo Testamento, ele vê figurado na figura desses 24 anciãos que estão nos céus, enquanto ele vê a porta do céu aberta. O que isso significa, pastor? Significa que a igreja há de ser trasladada, arrebatada, encontrar-se-á com Cristo nas nuvens, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Jesus virá e, sem pisar na terra, ele estará nas nuvens. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos servindo a Deus serão transformados, adquirirão um corpo glorificado semelhante ao de Cristo na sua ressurreição e subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Estaremos assim para sempre com o Senhor. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este evento denominado de arrebatamento não é ainda a segunda vinda de Cristo à terra, quando enfim ele pisará essa terra e executará juízo. O arrebatamento, irmãos, é um evento invisível ao mundo, dada a sua forma repentina de acontecer. Tudo se dará num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus. De repente um povo desaparecerá. A razão de a igreja ser trasladada é para que este mundo comece a encarar o juízo de Deus contra ele.
Deus não manifestará o seu juízo em forma de flagelos finais contra este mundo, sem que antes tire daqui o seu povo, a sua igreja. Então começará a grande tribulação. Em Apocalipse 1, 2 e 3, a igreja é mencionada antes de se começar a descrição da grande tribulação futura, da ira de Deus contra este mundo em momento futuro. E estas 7 igrejas, embora existissem historicamente, elas representam 7 modelos de igreja, conforme é ensino consensual dos que seguem uma teologia sadia. Estas 7 igrejas representam 7 tipos, 7 modelos de igreja. 7 na Bíblia é um número significativo, é o número da perfeição. Uma semana tem 7 dias. Jesus disse que se deveria perdoar até 70 vezes 7. 7 na Bíblia significa plenitude, há 7 manifestações do Espírito Santo, de acordo com Isaías, de acordo com o apóstolo João no próprio Apocalipse. 7 é o número da plenitude, portanto representa toda a cristandade, essas 7 igrejas, os 7 modelos que há nela, não apenas em todas as épocas, mas o modelo que predominou em cada época. E a igreja de Laodiceia é a última das igrejas a receber cartas. Portanto, é um modelo de igreja que há de prevalecer na última fase da presença da igreja na terra. Obviamente, nós não poderíamos dizer que a igreja inteira, antes do soar da trombeta, estará dentro do perfil de Laodiceia, inclusive porque esta descrição não é de uma igreja que agrada a Deus e que deva subir ao encontro de Cristo nos ares. Mas essa descrição é do que estará predominando. Jesus arrebatará um remanescente fiel. E aqui, irmãos, está dito que esta igreja não é quente nem fria, é morna. É uma igreja que tem sofrido um processo de esfriamento, não chegou na última fase, mas está na mornidão e no torpor. Quando nós falamos de frieza espiritual, nós queremos diferenciar sempre na nossa linguagem a frieza do desvio. Nós não dizemos que aquele que está frio espiritualmente está desviado, muito embora de certo modo ele pode chegar a um momento em que esteja de fato desviado dentro da igreja, frequente, talvez até ativo em algumas ações da igreja, mas de fato desviado no seu coração de Deus. Mas o fato é que nós chamamos de desviado num sentido inequívoco aquele que abandonou a igreja. Pode tê-lo feito de modo temporário, mas o fato é que ele desassociou-se da comunidade. E nós costumamos chamar de frio espiritual, morno espiritual, como queiram, aquele que ainda continua na igreja, ainda é frequente aos cultos, mas ele não é influenciado pelo culto, ele não se sente interpelado pela palavra. É como se os seus sentidos espirituais tivessem entrado em torpor, é como se uma sonolência o tivesse visitado, de maneira que ele não se comove com as santas verdades, ele não se alegra com as santas promessas. Daqui a pouco veremos, o tal pode não estar praticando aqueles pecados mais grosseiros. Se os tivesse, por certo, resolveria desviar-se da igreja, porque não conseguiria enxergar os outros irmãos, olhá-los de frente. Mas os seus pecados são tão sutis, são tão afastados da evidência pública, são tão limitados ao que acontece no recôndito de seu coração, que ele suporta continuar a ir à igreja, mas sua consciência turbada o bloqueia, o impede
de ser afetado por aquilo que ele ouve, e ele entra em torpor espiritual. Então vamos falar hoje dessa situação, daquele que está espiritualmente frio. E como eu disse, irmãos, esta igreja de Laodiceia é uma imagem da cristandade em seus dias finais. O que nós vamos ver predominar em nosso tempo é a frieza espiritual, é a lentidão, é a indiferença. Não é à toa que os templos na Europa estão vazios e muitos deles sendo vendidos para funcionarem como bares, como discotecas, como museus. Nós vemos realmente isto acontecer hoje, uma indiferença religiosa. E como eu disse, muitos dos que estão na igreja estão indiferentes. Algumas igrejas tentam esconder essa frieza reinante com entretenimentos. Nós lemos na Bíblia que quando Moisés desceu do monte, ele pôs um véu sobre a face, porque a glória de Deus resplandecia em seu rosto. E o povo não conseguia suportar o fulgor da glória divina na face de Moisés. Ele então pôs um véu para que o povo não se sentisse incomodado com aquele resplendor que abalava os olhos. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo essa glória desvaneceu-se. Porém Moisés manteve o véu para que o povo pensasse que a glória ainda lá estivesse. Ele temia que o povo percebesse que a glória já não mais resplandecia no seu rosto e então desrespeitasse a sua autoridade. E ele manteve o véu para o povo pensar que ainda havia glória lá, para o povo respeitá-lo, a sua autoridade. E há muitos que se dizem crentes, irmãos, que perderam o resplendor, mas eles mantêm as aparências, mantêm o véu, mas não tem nada lá, somente a aparência. E algumas igrejas fazem questão de dar o véu para os seus membros. Como? Tornando o louvor uma diversão. Danças, músicas alegres e reverentes na maioria das vezes. Um verdadeiro carnaval, com pessoas preparadas para entreter o povo, com pastores que ganham a atenção dos púlpitos com piadas inoportunas para quem quer falar de um assunto tão sério como a palavra de Deus. E tudo isso, irmãos, faz com que as pessoas digam: a igreja é legal, aqui é bom. Um campo de futebol lá atrás, para jogar nos fins de semana. Muita programação social. E parece que há vida, mas somente há morte. A nossa igreja, irmãos, não oferece esse tipo de entretenimento religioso. Se alguém estiver frio aqui, só vai ter o seu próprio véu para usar, porque nós não vamos lhe presentear com nenhum véu. Porque você precisa de cura, você precisa de uma renovação espiritual com Deus. Vamos nessa noite examinar o que causa essa frieza espiritual. Antes de tudo, eu gostaria de falar que Deus é muito bom para conosco, irmãos. Foi John Newton, autor de inúmeros hinos sacros, que teve um papel significativo no grande avivamento que visitou a Inglaterra no século XVIII, a época dos irmãos Wesley, que disse, numa de suas pregações, numa de suas exposições, ele disse que quando nós nos convertemos, há como que uma alegria infantil. Pastor, o que é que você chama de alegria infantil? É uma alegria espontânea. A criança, ela não provoca a alegria lhe vem. Aliás, C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, intitulou sua autobiografia de Surpreendido pela Alegria, porque ele fala que quando criança tinha aquela alegria espontânea, que ao longo da vida, com todo o sofrimento, ele perdeu, e ele recuperou aquela alegria espontânea ao converter-se ao Evangelho. Se você olhar para uma criança, parece que ela tem uma bagagem de felicidade
que recebe ao nascer e que ao longo da vida vai se esvaindo. Pessoas vão perdendo a capacidade ao longo da vida com o sofrimento, a dor. Elas vão perdendo a capacidade de ter esta alegria espontânea. Quando alguém aceita Jesus, irmãos, vem uma alegria espontânea. É como se você estivesse voltando a ser criança. Você se alegra sem saber dizer porquê, se for indagado imediatamente. Diz John Newton que essa alegria é nos dada como um estímulo à fé. Deus nos dá como um impulso. A alegria é tão grande, irmãos, que por um tempo em seguida a sua conversão, você fica quase, eu não digo absolutamente, mas você fica quase imune a tentações. Ou seja, você vê as seduções do mundo, mas nem sequer se sente atraído. Não é que você resiste, é que você repudia de logo, é imediato, porque você está encantado com as coisas celestes. Mas essa alegria é um estímulo, ele explicou. Ela vai sair com o passar do tempo, e é como se Deus fosse nesse momento tirando as muletas daquele que esqueceu como andar lentamente, para que ele aprenda a andar. Deus não quer que você dependa desta alegria. Deus quer que você o sirva com disciplina. E quando essa alegria começa a ir, irmãos, se nós entendermos que ela foi um estímulo propulsor, mas que nós devemos manter a nossa vida cristã por meio da disciplina, então nós nos equilibramos. Alguém diz, pastor, e essa alegria vai em definitivo? Não, ela volta episodicamente, mas parece que quando nós nos convertemos, ela fica num prazo demorado, ela fica mais longamente. Agora depois, ela vem ainda. De vez em quando nós subimos o monte da transfiguração, sentimos alegria inefável e cheia de glória. Mas Deus é tão sábio, irmãos, que Ele dá-nos essas experiências, quando chegamos à maturidade, de alegria, sem fazer qualquer nexo causal com o que nós estamos fazendo, para que nós não criemos dependência. Pastor, me explique. Há dias, irmãos, em que eu oro, jejuo, e eu gostaria tanto de sentir profundamente a presença de Deus, como em algumas ocasiões, mas eu não sinto nada. E num belo dia, eu estou talvez numa festa de aniversário, num evento social, não tem nada a ver, e vem aquela alegria do céu no meu coração. Deus nos surpreende, porque senão essa alegria vai ser domesticável. Eu vou fazer isso e eu vou senti-la, eu vou sentir esta coisa maravilhosa. Então Deus diz, olha, viva de maneira madura, e quando eu bem quiser eu vou lhe dar experiência gloriosa. Ele as dará quando quer, para que nós não achemos que possamos domesticar a soberania de Deus. Agora, quando a pessoa passar dessa fase inicial, irmãos, de profunda alegria, de encantamento celestial, quando passar dessa fase, ela não mantém a disciplina, então ela não vai ter mais essa experiência nunca. Ela vai entrar na frieza espiritual. Tem pessoas que não entendem os estímulos. O pai segura a mão da criança, ajudando a andar, mas ele tem que começar a soltar para que ela aprenda a andar. Nós começamos dando uma comida mais leve a uma criança, mas depois nós temos que chegar ao momento de dar uma comida mais sólida. Damos a comida na boca da criança, mas vai ter que chegar uma hora que ela vai pegar no garfo. Não fique infantilizado para sempre. Eu às vezes, irmãos, lamento muito quando um crente chega para mim e diz assim, pastor, eu não estou orando, porque eu não estou sentindo mais como no começo. Meus irmãos, nós temos que orar sentindo ou sem sentir. Não adore a Deus só quando você tem vontade. Adore a Deus porque Ele é Deus. Não é o que você sente que determina que você deve adorar, é
quem Deus é, que determina que Ele deve ser adorado. Há crentes que, se tiverem num dia entusiasmado, eles vão dar a melhor oferta para missões. Se naquele dia ele estiver abatido e tal, eu não vou ajudar nada não. Meus irmãos, nós não podemos variar com o humor. Deus quer nos libertar dessa dependência dos sentimentos. Emoções, irmãos, são instáveis. Depende do nosso corpo. Depende de uma série de coisas. Se nós estivermos afadigados, isso poderá dificultar sentirmos uma emoção, diferentemente se não tivermos. Até o tipo de sono que você teve pode influenciar. Sua espiritualidade não pode depender do que você comeu de noite, da sua noite mal dormida. Nossa espiritualidade, irmãos, tem que se radicar na palavra do Deus vivo. Há muitas pessoas que esfriam porque acham que só podem fazer aquilo que Deus requer se elas sentirem isso, aquilo. Viva para Deus, e Deus vai lhe abençoar. Mas não viva para Deus porque Ele vai lhe abençoar. Viva para Deus porque Ele é Deus, é o Senhor, é o Salvador da tua vida. Esta é uma das causas da frieza espiritual. Outra causa, irmãos, são as raposinhas. No livro de Cantares diz assim, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, versículo 15. Apanhai para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Quem devastava as vinhas? As raposas adultas, não as raposinhas, que conseguiam se infiltrar nas vinhas e devastavam as vinhas em flor. Às vezes você se mantém vigilante contra graves pecados, socialmente reprováveis. Você se mantém vigilante contra aquelas coisas mais imundas, mais vis, mais ostensivas, visíveis. Mas a sua vigilância não está sobre o seu próprio coração, está sobre os pecados que externamente você pode cometer. E, meus irmãos, pode entrar no coração a inveja do outro. O outro tem o sucesso, o outro é abençoado, e você está corroendo-se por dentro, porque não foi com você. Pode ser o ciúme, pode ser a murmuração. Você não aceita o que Deus em sua providência designou para a sua vida. É como o barro dizendo ao oleiro: por que é que eu fui feito assim? Você se lamenta do que você é, da sua aparência. Você murmura pelos acontecimentos. Você se amargura, você se ressente. São raposinhas que estão devastando as vinhas em flor. Que estão devastando. O orgulho, a soberba também. E eu quero lhe dizer uma coisa: a soberba e orgulho espiritual. Aos que se orgulham de pregar bem, aos que se orgulham de orar muito, aos que se orgulham do conhecimento da Bíblia, e isso seca por dentro a avareza. Pessoas vão ficando cada vez mais avarentas, buscando o dinheiro, e esfriam espiritualmente. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra,
Mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Jesus disse que a semente que cai entre os espinhos a sufocam. Nem entra a luz do sol e nem a água. E sufocada a semente, ela morre. Jesus disse: o solo é o coração do homem, a semente é a palavra de Deus, os espinhos são as preocupações dessa vida, são a atração das riquezas, que fecham o coração, impedem a luz de entrar, impedem a obra de Deus de chegar no seu coração. Meus irmãos, quantos crentes há que entraram neste movimento frenético do tempo atual, para terem sucesso, para terem fama, para conseguirem isso, aquilo. As pessoas, irmãos, estão ambicionando riqueza fácil, envolvidas com esse mundo, entendendo que o seu sucesso próprio é a sua meta. Esqueceram que tem uma vocação vinda de Deus, uma missão divina a desempenhar. A Bíblia diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu trabalho, irmãos, mas eu trabalho para a glória de Deus. Leia os meus livros de direito e você vai ver que a mensagem do Evangelho está lá. Tenho dificuldade de encontrar editoras por causa disso. Um professor que fez um prefácio de um livro meu, ele disse: Glauco, quer um conselho para conseguir a publicação logo? Tire essa parte aqui religiosa do seu livro. Eu disse: ou entra com isso ou não entra. Eu tenho procurado evangelizar, dar o testemunho onde quer que vá, irmãos. O que chega ao meu bolso, eu dou o dízimo na casa de Deus, eu ajudo a obra de Deus. Eu não estou dizendo isso para me gloriar, eu estou dizendo isso como um padrão normal do crente. Isso não me torna melhor, isso é apenas o padrão normal. Você tem que viver para a glória de Deus. Você tem que fazer cada coisa da sua vida convergir para a glória de Deus, para este centro. É para Deus que nós temos que viver, irmãos. Você não faz uma faculdade para ter um emprego. Você tem uma missão lá. Se você tiver um emprego, há uma razão para ele, ligada à vontade de Deus. É preciso, irmãos, que onde você pise seja solo sagrado. Não há demarcação para você entre a igreja e o mundo lá fora, porque onde você vai, a igreja vai com você. Onde você for, você é a igreja onde estiver. É sal da terra, é luz do mundo. O sal não fica no saleiro, o sal fica na carne. Ele fica invisível na carne, mas é ele que dá sabor. Somos poucos, irmãos. Ficamos invisíveis nesse mundo, mas esse mundo precisa saber que a igreja está aqui, através das nossas orações, através da nossa pregação. Sermos sal, sermos luz. Sua vida não pode ter parênteses. Bem, eu estava aqui na obra de Deus, mas vamos aqui para o intervalo. Vamos abrir um parênteses. Isso aqui é meu, isso aqui é o meu projeto. Nós não temos projeto, nós estamos no projeto de Deus. Não deixe esse mundo desviar você do caminho. Não deixe as preocupações sufocarem a palavra de Deus dentro da sua vida. Não deixe, não permita. A Bíblia diz: os que são casados sejam como se não fossem. Isso não é um desprezo do marido para com a mulher ou da mulher para com o marido, mas isso quer dizer que o casamento é um meio para nós servirmos a Deus melhor, porque dois é melhor do que um. O casamento não é o fim de vida. Nós não vivemos para a família, nós temos uma família para servir a Deus. E tem muita gente aí que não está sabendo isso. Ele casa e fica pior.
viola até as regras da matemática. Em vez de 1 mais 1 dá 2, dá meio. Quando era solteiro era melhor para Deus. Você casou para ter uma ajudadora na obra de Deus, mulher. Você casou para somar forças com o seu marido, para servir a Deus. A Bíblia diz: os que usam deste mundo sejam como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Meus irmãos, o nosso coração não pode estar aqui, mas sim no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, e o nosso tesouro não está aqui, está no céu. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está, assentado à destra de Deus. Não ponha seu coração aqui, porque este mundo é um banco falido, é uma escola que vai fechar, este mundo está condenado ao abismo, mas a nossa esperança é subir nos ares ao encontro de Jesus. Aleluia. Cuidado com a sedução das riquezas. Eu nunca me esqueço, na década de 80 eu ouvi um pregador norte-americano, um servo de Deus, que ele deu o seguinte testemunho. Ele disse que evangelizava muito um tio. Eu me lembro dele dando esse testemunho. As lágrimas corriam-lhe os olhos. Ele disse que amava muito um tio, desejava muito a sua conversão, o evangelizava insistentemente. Mas o seu tio só queria saber do dinheiro. Dizia: o meu Deus é o dinheiro. Era um homem obcecado pelo ganho, pelo lucro. E quando a pessoa se envolve com isso, irmãos, ela não vê mais o dinheiro como meio, ela vê como fim. Ela ganha até sem gastar, ela ganha por ganhar, ganhar mais. É que vale a pena. Ela não sabe mais nem para quê, ela virou uma máquina de fabricar dinheiro. E ele conta que evangelizava esse seu tio e orava muito por ele. E um dia estava em casa e orou muito pelo tio. E quando ele estava orando, ele sentiu que Deus estava fazendo uma obra na vida do tio. Ele correu para o telefone, ligou para a casa do tio e informaram que ele estava no hospital, entre a vida e a morte. E aquele pastor, irmãos, correu ao encontro do tio. Quando chegou lá, o tio já estava melhor, se recuperando. E ele disse: olha, tio, você sabia que você poderia ter ido para o inferno? E aquele homem olhou para o seu sobrinho e disse: eu sei, porque enquanto eu estava entre a vida e a morte, eu me sentia sendo lançado nas chamas, eu me sentia consumido, eu me senti no limiar do inferno. Se existe um inferno, eu sei qual é a sensação dos que estão lá. Porque na situação em que eu estava, eu passei perto desse lugar, eu senti os horrores infernais. E então aquele pastor disse: então você vai aceitar Jesus como seu Salvador? O tio deixou escorrer lágrimas nos seus olhos e disse: eu queria poder, mas eu tenho muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, eu nunca seria capaz de dar o dízimo. Meus irmãos, como o homem se apega aos bens materiais, como ele se apega, embora vendo a eternidade, nós não podemos deixar que essas coisas nos esfriem o coração. Não podemos deixar. Quer ser um crente fiel? Seja um homem de uma coisa só, uma mulher de uma coisa só. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto da palavra, é um estigma social, mas eu gosto da palavra bitolado. Que a bitola é bater num prego só, num local só. Chamam de bitolado a pessoa que só vê numa direção, pois o crente só vê numa direção, irmãos. O crente é alguém de uma direção só. A Bíblia diz que nós estamos correndo uma carreira para o alvo, e nós não podemos nos distrair nem para a direita e nem para a esquerda.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, diz o salmista. Antes medita na lei do Senhor, dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujo fruto vem na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Um crente está nessa descrição, irmão. Ele tem uma visão. Paulo diz: eu não me julgo perfeito, ele diz aos filipenses. Ele diz: mas uma coisa eu faço. Eu quero que você observe isso. Uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que ficam para trás, esquecendo-me as coisas que ficam para trás, eu sigo adiante, para o alvo, para a vocação celestial em Cristo Jesus. Jesus disse ao jovem rico: uma coisa te falta. O jovem rico disse: o que é? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, tirais o tesouro do céu, e depois segue-me. E o jovem rico saiu triste. Ele chegou dizendo: Senhor, o que é que eu faço? Como quem diz, estou disposto a fazer 20, 30 coisas. Jesus disse: só uma coisa. Era ter Jesus como o Senhor exclusivo do coração dele. Ele não quis. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Marta se apressava para servir alguma coisa para Jesus comer, cuidava da casa, e Maria aos pés de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus entra, tudo deve parar. Nós temos que ficar aos seus pés. Nós temos que receber dele quem primeiro deu a ele, para depois receber. Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós temos que receber do Senhor. Você só pode fazer a obra de Deus quando Deus fizer a obra em você. E Maria ficou aos pés de Jesus. E Marta: Senhor, repreende Maria, manda que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta está ocupada com muitas coisas, poucas coisas são necessárias, aliás, uma só. E foi a que Maria escolheu. Meus irmãos, sejamos crentes de uma coisa só. Sejamos crentes de uma coisa só. É preciso que sejamos também pessoas de um livro só, a Bíblia. O homem do mundo diz: tenha cuidado com as pessoas de um livro só. Mas Wesley, no século XVIII, o grande pregador metodista, ele disse: eu sou um homem de um livro só. Isso não quer dizer que ele lia só a Bíblia. O homem escreveu até livro de medicina. Wesley escreveu o livro de medicina, conhecia profundamente línguas, foi professor de Oxford, escreveu sobre tudo o que se possa imaginar, até invenção no campo da física ele se arriscou a fazer. Mas quando ele dizia: eu sou um homem de um livro só, ele queria dizer: todos os meus conhecimentos estão colocados debaixo da autoridade da palavra de Deus. Este é o meu livro guia, esta é a minha bússola. Sejamos um povo, irmãos, de um livro só. Como eu lamento crentes que entram na universidade e depois querem compatibilizar a Bíblia com aquilo que aprendem lá de seus professores ateus, e começam a reinterpretar as passagens da Bíblia de modo a esvaziá-las de sentido histórico e a transformá-la em um conjunto de ilustrações. Seja firme, meu irmão, porque a palavra de Deus é que deve reger a filosofia, e não a filosofia que deve reger a palavra de Deus. É preciso que nós estejamos radicados na palavra, firmados na palavra. Este é o nosso livro. A nossa mentalidade deve ser coordenada pela palavra de Deus. O que é, irmãos, que acontece com aquele que entra no estado de frieza? Eu vou dizer aqui os passos para o buraco. Se você estiver em algum deles, volte logo antes que você chegue no último. Primeiro vem um desânimo nos cultos. A pessoa não se alegra, o vizinho está se alegrando, ele não se alegra, ele não se comove. Talvez uma coisa do mundo o comova, porque ele está
se deixando influenciar pelo mundo, mas ele já não mais se comove com a palavra, ele acha a pregação do evangelho repetitiva. Primeiro, o desânimo, não canta, não dá um glória a Deus que vem do fundo do coração. Depois, a segunda fase é a autodefesa. Irmão, o que é que está acontecendo? Eu via você antes assim glorificando a Deus. Não, eu estou glorificando a Deus, sendo que é dentro de mim. Não, você não pode me julgar, não. É minha maneira, é meu jeito de ser assim. É porque eu estou cansado, irmão. Meus irmãos, nós não podemos nos justificar. Nós temos que dizer como Davi, quando Deus apontou o pecado de Davi. Davi disse: tu és inculpável no falares, tu és justificado quando condenas. Reconheça o seu problema, admita, para que Deus possa operar em você. Diga como Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, esquadrinha o meu coração, investiga a minha alma, sonda-me. Diga: Senhor, queima em mim tudo que é palha e mantém só o trigo, endireita o meu caminho. Não se defenda. Mas depois da autodefesa vem a acusação. Ele que estava se defendendo, quando alguém queria ajudar, ele dizia: não, não estou frio não. Agora está dizendo assim: rapaz, eu não estou bem espiritualmente e ninguém veio falar comigo. Ele passou o tempo todo se defendendo. Todo mundo desistiu de ajudá-lo, porque ele se defendeu o tempo todo. E agora que ninguém fala mais com ele, a igreja não tem amor não. Ninguém me nota, ninguém me ajuda. Vem a acusação. Depois da acusação, irmãos, vem o gueto dos frios. Um frio se junta com outro frio para falar mal da igreja, para falar mal do pastor. Depois vem, sabe o que, irmãos? A paranoia. Estão falando de mim. Isso aí que o pastor pregou foi para mim, ó, ele está me atacando. Olha o que é que a Bíblia diz. Veja lá em Levítico. Capítulo 26, versículo 36. E quanto aos que restarem de vós, eu lhes encherei o coração de pavor nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Deus está falando aqui o que aconteceria ao seu povo Israel quando se desviasse dele. Ele diz: vocês vão ficar tomados de pavor. Quando a folha cair no chão, vocês vão dar um pulo. Vocês vão fugir sem ter inimigo para perseguir. Lutero citava muito essa passagem para falar daqueles que se sentiam culpados, mas que se recusavam ao arrependimento. O que está frio, irmãos, ele fica paranoico. Ele fala com Deus e Deus não responde. Como ele não pode xingar a Deus, ele xinga a igreja. Mas na verdade é Deus que ficou mudo para ele. Um crente fala com ele, mas Deus não fala com ele. Ou seja, ele conversa com o crente, mas ele está amargurado e ele não ouve a voz de Deus através daquele crente. É como se Deus não quisesse falar com ele, para ele sentir, para ele se quebrantar. Mas aí ele tem mais raiva ainda. Saul foi assim. Saul, irmãos, ele estava desobediente, querendo matar Davi, orgulhoso, ímpio, e ele queria que Deus falasse com ele. Ele procurava os profetas, sacerdotes, mas Deus não falava com ele. Ele se irritou tanto que foi procurar uma pitonisa, uma adivinha, que trouxe um demônio disfarçado de Samuel para falar com ele. Tem gente, irmãos, que é assim. Ele está errado, ele não quer obedecer, Deus não fala com ele, aí ele força
um acontecimento para dizer que Deus falou. Geralmente uma coisa que o conforte, que diga que ele é que está certo, que está todo mundo errado. Vive no pavor, na paranoia. Meu querido irmão, se você está nesse percurso, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta fase, seja lá o que for, volte. Diga como o filho pródigo: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus empregados. E Deus te receberá. Dobre-se, curve-se. Diga: Senhor, me ajuda. Senhor, me aviva. Senhor, muda o meu coração. Clame a Ele e Ele vai lhe encontrar. Porque Deus, irmãos, exalta os humildes, mas Ele abate os orgulhosos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele habita na eternidade, mas habita também com o contrito e humilde de coração. E se você não quer esfriar na fé, comece a crescer espiritualmente. Comece a crescer, meu irmão. Já viram a pessoa quando vai para o mar? Eu às vezes vou com meu filho para uma praia bem isolada, devidamente vestido, e ele também, para o mar. E nós estabelecemos um ponto de referência na praia, para que nós saibamos se nós estamos sendo levados pela correnteza. Toda hora eu olho, quando eu vejo que estou um pouquinho lá, eu vou voltando. Quando eu vejo, o meu filho já está lá do outro lado, porque ele não fez esse movimento constante de lutar contra a correnteza. Para ele estava no mesmo lugar, ele não foi percebendo que foi sendo levado, e já estava bem afastado. E eu digo para ele: olha, filho, aprenda a lição. Se nós não lutarmos contra a correnteza desse mundo, o mundo vai nos levar. Para um crente esfriar, irmãos, é só ele não seguir adiante. Se você parar, você vai recuar. A areia vai ficando movediça com o tempo. Pare e você afunda. Pare e você volta. Não, pastor, eu não cresci, mas também não decresci. Se não cresceu, decresceu. Se não prosseguiu, afundou. Você só tem uma forma de ir adiante, é crescendo. Essa é a característica da vida. Ela se duplica, ela se triplica, ela se auto-reproduz. A morte é que não se auto-reproduz. Um cadáver se desintegra e entra em putrefação, mas uma criança cresce e multiplica as suas células. Se você ficar como um cadáver, você vai se deteriorar. Cresça, multiplique. Quer ser um crente firme, quer ser um crente profundo espiritualmente, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Leiamos, irmãos, segunda epístola de Pedro, para terminar, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, toda a vossa diligência, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porque se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego,
vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note, a Bíblia diz: acrescentai a isso, aquilo, porque se essas coisas aumentarem em vocês, vocês não ficarão infrutíferos, ociosos, não ficarão como o míope que só vê de perto e não enxerga longe. Há muita gente, irmãos, que esqueceu o dia que se converteu. Ele não se lembra mais daquela alegria que teve, ele só se lembra do tempo que esfriou para cá. Ele ficou míope, perdeu aquela visão, porque se de repente ele visse aquela alegria que sentiu quando se converteu, ele se perturbaria hoje e diria: meu Deus, por que eu estou assim? Mas ele, por causa que não cresceu, não aumentou, não multiplicou, ele só vê as últimas fases da sua vida, ele não consegue ver o dia mais da sua conversão. Ele não consegue mais reviver a lembrança da alegria que sentiu. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, não há coisa pior do que um crente frio. Sabe por quê? Porque ele nem tem os prazeres de Deus, nem os prazeres do mundo. Sabedor da verdade que ele é, o mundo não lhe pode mais proporcionar prazer. Ele sabe que tudo é ilusão. E longe de Deus, ele não tem a alegria de Deus. Ele é uma bola de sabão, que eu posso dizer que existe na minha frente, eu posso ignorá-la e ver o que está do outro lado. É translúcido, perdeu a substância, é um espectro, é uma lembrança de vida, porém morte. Jesus diz à igreja de Laodiceia, ele diz: vocês dizem, somos ricos. A cegueira, irmão. Mas Jesus diz: é pobre, cego, miserável e nu. Confundiam o sucesso, a prosperidade material, o entretenimento religioso com espiritualidade. Vocês não têm nada, disse o Senhor. Vocês precisam de colírio para enxergar o que está acontecendo com vocês. Vocês não são quente nem frio, são morno. Não quer Deus nem o mundo, nem tem o mundo nem Deus. É como uma comida que não é digerida, sobe e desce, é fluxo. Deus diz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês estão me dando náusea com essa indecisão, com essa falta de compromisso. Meu irmão, não cause náuseas em Deus. Que Deus possa olhar para você e dizer, como disse de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando o general Bote, fundador do Exército da Salvação, estava velho, aquele grande evangelista, alguém chegou até ele e perguntou como é que ele tinha conseguido tudo aquilo. Um homem abalou a Inglaterra, não sei quantas nações, pregando o evangelho fervorosamente. E aquele ancião de cara enrugada, cabelos brancos, quando foi perguntado sobre o segredo de seu sucesso como obreiro de Deus, de todas as suas conquistas, ele deixou uma lágrima escorrer pela sua pele já enrugada, envelhecida, e ele disse: o meu segredo é que Jesus teve de mim tudo que ele quis. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Convido o irmão Cleito, irmão Fabiano, irmão Ivanilson, virem à frente nesse momento. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração
puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus, e nem retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim o espírito reto. Ó Deus, resgata vidas nessa noite e aviva o teu povo, preparando-nos, ó Pai, para este grande retiro em que a terra elevar-se-á até o céu e o céu tocará a terra. Prepara-nos para grandes obras da tua parte. Que ninguém permaneça no estado de distância de ti. Que haja, meu Deus, uma mudança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite eu tenho um primeiro apelo a fazer. Você que diz: pastor, eu não sou crente, eu não entreguei a Jesus Cristo a minha vida para Ele ser dela o Senhor, eu não tive uma experiência transformadora de novo nascimento, mas nessa noite eu quero aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Onde você estiver, levante a sua mão. Amém, senhora. Deus abençoe. Aleluia. Vou pedir que a irmã Tânia acompanhe até aqui à frente para nós orarmos. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Se você estiver ao lado de alguém que ainda não tomou esta decisão, sem pressioná-lo, convide-o a entregar a vida a Jesus. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Levante a sua mão. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Alguém pode dizer: pastor, eu estou desviado, estou longe até da igreja, mas nessa noite eu quero me reconciliar com Deus. Vem aqui à frente. Também em nome de Jesus. E eu vou ainda estender o meu apelo. Pastor, eu estou vindo à igreja, mas a frieza tem começado a atingir a minha vida. Frieza não é você não estar agora sentindo alguma coisa. Frieza é o que você está lidando com isso. Você está se entregando ou você está buscando a Deus independente de qualquer coisa, de sentir ou não sentir? O meu apelo agora não se dirige ao que você está sentindo, mas como você está agindo para com Deus. Você está inócuo, inerte, entregue, ou você está buscando a Deus? Se você quer sair da frieza espiritual, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida também nessa hora.
Se você quer vir, venha em nome de Jesus. Você que não aceitou a Cristo por Salvador, você que quer se reconciliar com Deus, venha também a lugar junto à cruz para você também. Senhor nosso Deus e Santíssimo Pai, ó meu Senhor, nós te somos gratos nesse momento, porque o Teu Espírito Santo está aqui, fazendo confirmada a Tua palavra. Eu te peço pela Glauvênis, ó Pai, que está vindo aqui aceitar a Cristo como Salvador, único e exclusivo para a sua vida. Que nesse momento, meu Deus, contrita por não estar te servindo até hoje e agora decidida a te servir, que ela no coração confie em Jesus Cristo para ser o governante e salvador de sua vida. Opera, meu Deus, no seu coração. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz, perdoa todos os seus pecados. Muda-lhe o coração em outro pelo poder e virtude do Espírito Santo. Dá-lhe a paz que excede todo entendimento e que ela te siga e te sirva, Pai, todos os dias da sua vida. Olha para aqueles que aqui vieram se reconciliar, para aqueles que vieram, meu Deus, renovar o seu compromisso contigo, que estavam, meu Deus, esfriando, que estavam, meu Deus, deixando o tempo passar, sem viver uma vida devotada, consagrada e dedicada a Ti. Meu Deus, renova-os pelo poder e virtude do Teu Espírito Santo agora. Se houver alguma transgressão, uma transgressão íntima, se as raposinhas fizeram dano às vinhas, que se arrependam agora, que falem contigo, que coloquem sua vida, seu coração diante de Ti, e que o Senhor, que ergue o humilde, que levanta o abatido, que habita com o contrito de coração, nesse momento restaure, nesse momento renove, nesse momento robusteça e fortaleça o homem interior, para que venham a Te servir, Pai, para que venham, meu Deus, a ter a graça para Te servirem, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Podeis voltar aos vossos lugares e leve no coração a bênção de Deus. Podeis sentar, irmãos, nesse momento. Os que têm avisos com a oportunidade, irmãos, sejam rápidos, dada a hora.